você não pode falar em comportamento da mídia como um todo durante o governo Lula e do governo Dilma. A grande imprensa teve comportamentos divergentes conforme as suas posições em relação ao Lula, em relação ao PT e como eles viam o futuro do país. Eu acho que no primeiro governo Lula houve uma surpresa que foi o fato de o Lula ter seguido, embora ele negasse a política do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele seguiu, ele tinha divulgado aquela carta aos brasileiros, onde todos os compromissos foram mantidos, e acabou havendo uma união entre o capital e o trabalho. O Lula foi uma espécie de intermediário dessa união. Em seguida veio o governo Dilma. Eu falei dos dois governos Lula em um minuto, merecia uma análise melhor. E também fica difícil você dizer que a mídia teve um comportamento em bloco. Houve apoios e houve críticas. Eu acho que nos dois casos dos apoios e críticas, a imprensa funcionou como uma imprensa adulta, ou seja, tanto críticas como apoios, eu estou falando a grosso modo, foram lastreados em informações corretas ou nos desvios nós agimos, a imprensa brasileira, aí eu estou falando como um todo, contra ou a favor, agiu como uma imprensa europeia ou americana, procurando trabalhar com dados, procurando trabalhar com fatos e tudo isso. Mas eu registro uma grande falha da imprensa brasileira, na qual eu me coloco nessa falha com menos intensidade, porque eu já via denunciando por informações que eu tinha, sem comprovação, mas com convicção, ações do PT em termos de corrupção. Isso foi uma das coisas que não foi anunciada. A segunda coisa, pouco mostrada e pouco anunciada, foi o fato de o PT, na gestão Dilma e na gestão Lula, terem comprometido verbas que eram verbas que eles sabiam, os governos sabiam, que podiam minguar, que podiam ser reduzidas, que eram as verbas provenientes, em última instância, do petróleo, que tem um preço oscilante, e das commodities. Então, houve uma euforia no país e pouquíssima gente atentou para o fato de que, se mudassem esses preços, esses compromissos não poderiam ser cumpridos e, portanto, não poderiam ser assumidos como despesas permanentes, salários, por exemplo. Está aí uma das razões da debacle da economia brasileira. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. A questão das pedaladas foi muito bem coberta, mas eu volto a falar da questão da corrupção. Quer dizer, nós falhamos, nós não tínhamos ideia, embora isso sempre fosse encoberto por um manto de silêncio, desse enquadrilhamento, dessas quadrilhas, tanto de políticos como de empresários, que se uniam para lesar os cofres públicos. Nós não vigiamos as concorrências públicas, nós não vigiamos as contas e os gastos dos governantes, isso com breves acidentes, como o governador do Rio, num episódio em Paris, que Sérgio Cabral apareceu com amigos com o guardanapo na cabeça dançando e tal, que foram meros acidentes de percurso. A imprensa não pesquisou, não investigou e
se mostrou perplexa e surpresa quando esses fatos repentinamente apareceram nas nossas barbas. Agora, no geral, foi uma cobertura normal. Eu não estou falando de imprensa ninja, não estou falando de imprensa alternativa, estou falando da grande imprensa brasileira que teve, na minha visão, esse tipo de conduta, é bem geral do que eu estou falando, porque você pode encontrar coisas opostas ao que eu falo em fatos que a gente pode pensar dentro desse contexto. Eu estou dando uma opinião básica, geral, ampla e irrestrita. Obrigado.